Hello, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso projeto GEM, Gestão Eficiente Mitani. E a aula de hoje, né, relacionada à trilha Gestão de Gente, vai ser entendendo o que aconteceu com o trabalho ao longo dos tempos, né? Claro, se a gente entender o que aconteceu com o trabalho ao longo dos tempos, nós podemos estar revisitando as nossas atitudes com relação ao trabalho nos dias de hoje, né? Então tá, vamos lá. Mas primeiro, para falar sobre o que aconteceu com o trabalho ao longo dos tempos, eu tenho que contar para vocês as revoluções industriais que aconteceram. Quando eu falei as revoluções industriais, sim, foram duas, né, importantes. Uma aconteceu na Idade Média, né, a primeira Revolução Industrial, entre os séculos 11 e 14, e a segunda Revolução Industrial que iniciou na Inglaterra no século 18. Então vamos lá, vamos entender. Primeiro, as revoluções industriais elas aconteciam mediante as grandes invenções, as grandes inovações que surgiam, né? Então, por exemplo, na Idade Média aconteceu muitas invenções. Por exemplo, a bússola foi inventada nessa época, né? O óculos com lentes convergentes também, mais precisamente em 1342. Outras invenções, né, que aconteceram na Idade Média, né, um período fértil para o desenvolvimento de tecnologias, né, a catapulta, né, usada nas batalhas, né? Uma coisa muito interessante, moinhos de vento com telhado giratório. Conforme o vento mudava a direção, o telhado também mudava para aproveitar bem né, o vento, né? Foles hidráulica, que é uma invenção super importante. Com a roda d'água, né? Movendo um fole grande, gigante, assoprando dentro de um forno, conseguiram elevar a temperatura do forno até fundir o ferro. Até então, se fundia só o cobre, que chegava a temperaturas até 800 e poucos graus. Agora essa temperatura já conseguiu subir acima de 1000 graus. Foi muito importante essa descoberta. Aí uma primeira máquina de usinagem, né, para mandrilar, padronizar a boca do canhão, né? Tudo isso na Idade Média. Mas analisando bem, inclusive para os historiadores, uma grande inovação foi atrelar a roda d'água, né, a aplicação de veios excêntricos com multiplicação da força motriz. Realmente foi muito importante. Você transferiu o movimento que era só circular para um movimento mais retilíneo. E aí deu movimento para um monte de coisa e para as máquinas. Isso foi na Idade Média. Como era o trabalho nessa época dessas invenções importantes aí? Como era o trabalhador? O trabalhador era ou servo ou escravo. E nessa época surgiu o termo recursos humanos, porque ele era tratado como um recurso, igual aos recursos animais, materiais, blá, 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 blá. Dois tipos de trabalhadores haviam nessa época, o servo e o escravo. Os dois trabalhavam e trocavam os seus préstimos, seu trabalho, por moradia e comida. Uma grande diferença entre os dois. O servo era um homem livre, poderia trocar de patrão. O escravo, não. Né? Muito bem. Antes da segunda Revolução Industrial, proliferou e muito o trabalho artesanal. Né? Era um ambiente familiar, onde o pai ensinava para os filhos e parentes, né, a sua arte. Por exemplo, vou pegar o exemplo do artesão. Né? Quais as características principais dele? Era um ambiente familiar, como eu falei, ensinava para os filhos domínio pleno do processo, ou seja, esse sapateiro, ele engordava o boi, um belo dia lá, ele retirava o couro do boi, curtia o couro, cortava o couro, furava, perfurava, pintava, fazia
e fazia o sapato. Então ele dominava o processo do início, desde a obtenção da matéria-prima até a entrega para o cliente. Então a gente chamava disso domínio pleno do processo, ou seja, o sentido de finalidade. Tudo que ele fazia, ele sabia para que serviria, né? Inclusive isso passava de geração em geração, né? É muito bom, até hoje, o trabalho artesanal é tido como alta qualidade. O grande problema, né? Não, antes de falar do grande problema, a arte, o artesão realizava um trabalho com arte e tesão por aquele trabalho. Por quê? Porque ele dominava o processo. Teve um grande problema. Até hoje, né, existe essa forma de trabalhar. Hoje tem móveis artesanais, tem muitas coisas artesanais, porém o custo é alto, principalmente para aquela época. Nem mesmo o próprio sapateiro, às vezes, podia usar o seu próprio produto, pois ele dependia de vender, né, aquele produto para poder sobreviver. Né? Os clientes eram um grupo seleto, eram pessoas ricas. Então, por isso que esse trabalho artesanal, apesar de ter todas as características positivas para a pessoa se sentir bem no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, dominar todo o processo do início ao fim, era um custo muito alto. Né? E a população do mundo começou a crescer e precisava de mais e mais produtos. Mas ele foi tão bom que até hoje ainda existe alguns artesãos por aí, fazendo seu trabalho com arte e com tesão. Né? Já na segunda Revolução Industrial, começando lá no século XVIII, lá na Inglaterra, algumas invenções começaram a mudar o mundo. Cita o famoso motor a vapor, que deu origem à locomotiva, e que acabou dando origem às fábricas, né? As fábricas, né? Impressionante. A Inglaterra, nesse período, a partir de 1780, 1790, começou-se a criar fábricas próximas a rios, né? As que eram próximas aos rios por causa da roda d'água que movimentava as máquinas, agora podiam, com o motor a vapor, ser instalado em qualquer lugar. O motor a vapor daria movimento para as máquinas. As fábricas eram modernas, coisa moderna na época. Elas atraíam as pessoas como um imã. A maior parte, a grande maioria das pessoas vinham do campo, da sua vida rural, para trabalhar nessas fábricas. Né? Só que essas fábricas e as cidades não estavam preparadas para receber tanta gente. Muitos trabalhadores, às vezes, moravam nas sarjetas, mas eles queriam continuar trabalhando na fábrica. Eu diria para vocês que o início da Revolução Industrial na Inglaterra foi realmente muito, muito onerosa do ponto de vista físico, do ponto de vista qualidade de vida para aqueles trabalhadores. Nunca o trabalhador passou tanto trabalho como naquela época. Né? Interessante, né? Naquela época, continuava usando as pessoas como um recurso que estava ali disponível. Né? Teve um problema. Muita gente vindo do campo, sem escolas para treinar, e os raros engenheiros da época, eles fizeram o quê? Que chamamos de a divisão do trabalho. Já na virada de 1990 para 1900, uma excelente ideia para aquela época. Né? Esses poucos engenheiros, né, aplicaram a divisão científica do trabalho, uma teoria do próprio Taylor, né, que pegava o trabalho e dividia em partes tão pequenas que qualquer agricultor, com pouco treinamento, conseguia executar aquela tarefa. Né? Começamos a produzir mais por causa disso. Chamamos essa época, a partir de 1900, tempos modernos. E eu gostaria de
passar um trecho do filme que o Charles Chaplin, nosso ídolo, né, percebeu já na época e deixou claro no vídeo o que estava acontecendo com o trabalhador. Tá bom? Section 5, speed her up, 4-1. Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Então, muito bem caracterizado por Charles Chaplin no início do século passado, hein? Mostrando que o que a gente estava fazendo com o trabalhador, a gente estava robotizando ele. Eles eram pagos, os trabalhadores, somente pelos braços do pescoço para baixo, braço, perna, a cabeça não. Eles eram meros robôs, autômatas, repetindo tarefas que alguém ensinou eles, aquele pequeno trecho, ou seja, apertar um parafuso lá na esteira, né? E aconteceram muitas e muitas histórias. Uma que eu gostaria, uma que parece ser uma piada, mas não é, né? O senhor está se aposentando, vou me aposentar amanhã, e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. E aconteceu, pode ter certeza. Nossos antepassados realmente sofreram bastante nos locais de trabalho, né? Então, pessoal, essa introdução, o que aconteceu com o trabalho, realmente com os adventos da Revolução Industrial e os vícios que eles fizeram naquela época, mais de 100 anos, 200 anos atrás, alguns continuam vivos até hoje. Então é importante a gente refletir, né, em cima do que a gente pode e deve melhorar nos dias atuais. Óbvio que melhorou muito, né? As leis começaram a surgir já na Inglaterra, né? Já no final do século XVIII já começaram a surgir leis que começaram a disciplinar o trabalho, né? Então, próxima aula nós vamos entender, dentro desse cenário todo, como é que evoluiu as lideranças através de todos esses
acontecimentos, né? Importante sabermos, como eu já afirmei isso, né? Nós ainda temos no nosso sangue contaminado com os vestígios dos nossos antepassados. Entendendo a evolução das lideranças através do tempo, a próxima aula. Até lá!